Fala, gente boa! Agora aqui nós de novo, nosso quinto episódio Pode Curiar, mais uma vez bombando. Quero agradecer a todo mundo que tem assistido a gente, que tem acompanhado, se inscrevendo, comentando. Galera, continue, compartilha, não é, Jancibeira? Com certeza. Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no quinto episódio? Quinto episódio. Mas antes de mais nada, pelo amor de Jesus, sempre, você se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Na descrição tem o nosso Pix Solidário. Vamos ajudar os artistas e os comunicadores locais. E tem todas as nossas redes sociais para você curtir, comentar, compartilhar, divulgar e botar os 4 cantos do mundo. É isso, e quem faz isso, com certeza, nas bênçãos cai do mesmo jeito, até para qualquer pessoa, até quem é ateu também cai bênção. Mas hoje nós temos uma pessoa maravilhosa que tem história no humor cearense. A gente fez questão de convidá-lo para conversar com a gente sobre os vários personagens que ele faz, inclusive como é que ele consegue ter um pescocinho invisível. Com vocês, nosso caro amigo Grande Marmita. Epa, aí, que maravilha, né? Você tem inveja porque eu não tenho pescoço. Eu e a Titela. Mas assim, eu vou logo adiantar e explicar que não é a pior coisa do mundo a gente não ter pescoço. Pelo contrário, é muito bom. Por exemplo, eu nunca vou morrer enforcado. Né? É verdade, Uma doença que eu nunca vou pegar é o tal de toxicólico. E um cheiro no cangote, já teve? Eu não sei o que é isso, não sei, não tive prazer. Mas vocês são parentes, você e o Titelo? Não, só da parte de Deus, né? Meu irmão da parte de Deus. Mas não é pai e filho não, né? Não. Tem gente séria na minha família, não. Olha, eu queria primeiro agradecer o convite, né, do Pode Curiar. É uma satisfação grande estar aqui. Tô brincando, a Titela, pessoa maravilhosa. Porque tudo você fala e nós estamos... Porque nesse momento... Nesse momento... É um cara maravilhoso, eu quero um bem danado de Titela. Enfim, a gente quer bem a todos do humor cearense, né? Tem umas ovelhas negras, mas a gente deixa pra lá, né? Mas assim, parabenizar vocês, né, pelo canal, pelo podcast e a gente precisa muito, né, de conteúdos assim para que divulgue, para que propague cada vez mais o humor do Ceará, né? Que é um tesouro que nós temos no nosso estado e que nos orgulha muito fazer parte dele. Eu, você, né, e demais colegas. Verdade. E, afinal de contas, quem é Marmita? O Marmita o personagem Marmita é um menino... o Marmita eu comparei ele como o Zacarias dos Trapalhões. É um menino que nunca cresceu, né? E a gente faz um humor, aquele humor família, humor caricato, um humor onde não é obrigado a você usar palavrão, usar gestos obscenos para fazer o povo rir. Então o Marmita, ele foi pensado nisso, que na realidade o Marmita, ele veio do circo, ele é um palhaço, né? Na verdade, ele é um palhaço que resolveu tirar a tinta da cara e ir para os palcos, né, fazer humor. E a nossa referência no humor, eu sempre costumo falar isso, porque tem muita gente que acha que a gente é o Tiririca e tal. Não, o Tiririca é um cara maravilhoso, que eu sou fã, gosto pra caramba, mas a minha referência como artista, como humor, veio do circo, através de um palhaço chamado Caçarola, que não é o Caçarola das paródias, é outro Caçarola. Pra mim, um dos palhaços mais massa que eu já vi na minha vida, mais engraçado, era ele. Inclusive, segundo o Motoca, que é um cara que é humorista também, mas que é envolvido no circo, me contou que ele já não existe mais entre nós, morreu. O nome dele era Tico, baixinho, mas eu nunca vi um cara engraçado como aquele. Então veio dele, né? Aí o Marmita, quando a gente decidiu a fazer palhaço, a interpretar um palhaço, a gente tinha que ter um nome que não fosse comum, que não tivesse. Porque eu via muito palhaço, era Batatinha, era Lampadinha, era Lambretinha. Poxa, aí eu morava na época no Jardim Iracema e tinha um amigo meu que tinha um apelido de Marmita. Aí o apelido dele eu peguei pra mim, disse, cara, esse apelido é massa, Marmita, nunca vi Marmita. Aí, por coincidência, serviu até de nome pra dupla que a gente montou numa época lá. Era uma dupla de 3, né? Era a única dupla de 3 do país, que era Marmita e Marmota, né? Serviu até de mote para poder criar a dupla.
E que era um engraçado, que onde a gente chegava, você, dupla, como é que pode ser dupla? Você tem 3. Mas era marmita, porque o I, que separa os nomes, era um personagem também, né? Que é o Glauber, que hoje é a Severina Guetti. E aí a gente ainda trabalhou 15 anos juntos, aí não deu certo, se separou, cada um foi pro seu lado, que para mim foi a melhor coisa do mundo. Mas os meninos a gente se fala, a gente é amigo. Amigo não, colega. Amigo né, a esposa da gente, é o pai da gente, é a mãe da gente. São colegas. Não ficou nenhum resquício, nenhuma mágoa. Cada um seguiu o seu destino. E tinha uma música de vocês que eu não me esqueço, mano. Me lembro nitidamente. Eu, criança, tu já era idoso, assim. Pega bacana de velho, é foda, né? Lá no Norte Shop, vocês fazendo uma farra lá com batucada. E tinha uma música que era. Como é? Eita, que fumo bom. Como era? Era. Era uma música que vocês. Será que era marinheiro? Não, marinheiro do bom navio, navega em maré profunda. Menina deitada na cama pra mim meter na sua bumba, meu boi, bumba pra cá, bumba pra lá. É isso mesmo. Norte Shop, a gente fez muito show no Norte Shop. E tinha um jornalista lá em Calcaia, jornalista e escritor, que já não está mais entre a gente também. Ele faleceu, mas Tá era um cara muito maravilhoso. Era o seu Fernando Pontes. Aí ele disse que foi ao shopping. Aí quando ele entrou, tinha um cartaz nosso, né? Hoje, marmita e marmota. Ele disse assim. Ou os canalhas estão crescendo, ou o Norte Shop está em decadência. Isso é bacana, porque marca, né, mano? Marca, né? Marca, e é interessante que era você, o Glauber e a sua esposa à época, né? A primeira esposa, né? Ou não? Na realidade, a dupla era eu, o Glauber e o Cícero, que era outro cara que inclusive, trabalhou muito tempo no programa do Brega, que era o Segurança. Sim. Pai é fã dele. Ah, Do bom. Segurança Pará. Fica lá do Brega. Tu é fã dele, mano? É fã dele. Rapaz, é muita foto de apitão. Aí ele, né? Aí quando eu me separei deles, eu tinha o vício de trabalhar em dupla, né? Aí eu fiquei meio que perdido e tal. Aí foi que eu casei, foi na época que eu casei com a minha primeira esposa. Aí eu chamei ela é uma mulher muito batalhadora e tal. Aí eu chamei ela para montar a dupla comigo, né? Aí ficou Marmita e Marmitinha. Ainda trabalhei muito tempo com ela e aí também se separou, aí não deu certo. Aí foi que eu resolvi seguir carreira solo, que foi aonde abriu muitas portas para mim, né? A gente conseguiu aí muitos programas nacionais depois que eu comecei a trabalhar só, né? E tem um cara que contribuiu muito pro meu engrandecimento no humor, foi o Lailtinho Brega. Lailtinho é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele e muita gratidão, né? Ele foi um cara que me deu muita oportunidade, inclusive de trabalhar na casa dele, onde tive o prazer de passar mais de 13 anos trabalhando lá com ele. Como doméstico? Não, na Beira Magril. Ah, sim, no Beira Magril, sim. Era. Sim. Eu tinha vontade de ser empregada dele. Então, assim, né? Então, foi maravilhoso. Ele foi um cara que me deu muitas oportunidades, tanto na TV, como na própria casa dele lá, né? Que era o Beira Magril, que hoje é a Arena do Arena Humor. do Humor. Inclusive, em breve vai estar aqui, né? Vamos chamar também o Laitinho para conversar com a gente e tal. Ele tem uma importância muito grande no humor, viu? Um grande abraço, Laitinho, um grande abraço. Deixa eu perguntar uma coisa do senhor. O senhor Não, o senhor tá no céu, vai pra baixo da égua. Os cabelos brancos. Só os cabelos brancos, rapaz. O senhor tem quantos anos mesmo, hein? 55 anos. É mesmo, é. vou Eu fazer jurava que 56. se eu disser pro senhor que eu jurava que o senhor tinha uns 77. 77. A senhora, sua mãe tá boa. Brincadeira. Ó, o marido dela aí, ó. Aí tu é irmão do Deus, né? É mesmo? São irmãos. É Não, o mais mais pai. novo, mais lindo e mais inteligente. E o mais mentiroso. Mais mentiroso, eu concordo. Sim, e aí o senhor já tá. O senhor já participa do humor, já trabalha com humor há muito tempo, né? A gente, na realidade, a gente tem 35 anos de carreira. Eita, pila. Porque assim, a gente conta com o começo, com tudo, né? Só que assim, com o humor mesmo, porque assim, a gente começou como palhaço, né? Então a gente passou 5 anos de palhaço. Então 30 anos como humor, com cara limpa. Porque o começo foi de palhaço. A gente, eu sempre fui ligado à política. Lá em Calcaia, eu trabalhava na época para o prefeito lá, e aí teve ele ia lançar um candidato para disputar a eleição, então ele resolveu fazer umas festas, o mês de maio todinho, todo santo dia, de segunda a segunda, percorrendo todos os distritos, os bairros de Calcaia, fazendo uma festa. Aí eu tive a ideia, a sacada, que eu já fazia palhaço e tal, com os meninos,
Aí, para vender a gente, rapaz, a festa tá muito parada, só tem música. Eu sou palhaço. Ele já pois venha. Aí foi, aí a gente arrebentou, aí pronto. Daí então, todos os eventos da prefeitura, a gente tava fazendo show, né? E aí veio as campanhas políticas, a gente fez a campanha, foi onde a gente ficou mais conhecido na cidade, né? Uma coisa é você, Marmita, ser contratado, como você está dizendo que foi, e é bacana quando o poder público ele tem essa acessibilidade de contratar artistas da terra. E outra coisa é quando você tem políticas públicas que favorecem o trabalho, o serviço desses artistas que eu me coloco no meio, porque nós somos garimpeiros, garimpeiro de oportunidade, né? Lhe pergunto, você acha que as políticas públicas, não estou falando de quem ele contrata diretamente, mas políticas públicas que favorecem você como artista, você acha que isso acontece, tem acontecido, melhorou, não melhorou, como é? É assim, na minha concepção, principalmente a nível de estado, e eu vou falar para o município onde eu moro, né? Eu não moro em Fortaleza, eu moro em Calcaia. Tanto que os editais daqui eu nunca concorri, porque eu não moro aqui. Eu tenho pessoas da minha família que moram aqui, que eu poderia falsificar e tal, mas eu não acho justo. Eu não sei se é defeito ou é qualidade, eu não acho justo. Eu acho justo é quem mora aqui concorrer aqui. Então, assim, na minha concepção, melhorou bastante, tanto a nível de estado, como a nível de município lá em Calcaia. Que até então, o senhor era lembrado do pessoal das quadrilhas juninas, que eu não tenho nada contra, claro. Só que nós, artistas, existem algumas pessoas que criticam e tal, mas, cara, muito de nós tem o lado artístico como um hobby, porque gosta e tal, mas tem uma profissão definida. Mas tem artista que não, cara, ele vive necessariamente só da arte, né? Hoje eu estou sobrevivendo da arte, né? Hoje eu vivo não é fácil, principalmente devido o humor, infelizmente, ele deu uma caída muito grande a nível de espaços para a gente trabalhar, devido à pandemia que teve, a violência que está desenfreada aí no mundo todo. Então deu uma caída. Então, assim, melhorou, mas ainda não é do jeito que é para estar, né? A gente merece uma valorização maior. Mas, pelo menos, e eu vou citar agora o Jader Soares e o Veia Cômica, que são os caras que levantaram e que estão ali batalhando, né, para valorização do humor do Ceará. Então melhorou muito. Por quê? Porque os meninos já criaram a lei do Dia do Humorista, né? Essa lei começou pequena, aí passou para o Estado, hoje já é no Brasil inteiro. Então, assim, foi daí que veio melhorar. Porque, assim, eu milito no humor desde o começo, né? Então, eu via que naqueles tempos, em 86, 87, 88, não existia não tinha nada, cara. Na realidade, nem era reconhecido, não tinha o reconhecimento nem do público, nem de ninguém, o humor. Então, essa crescente que veio, para mim, que hoje melhorou, mas assim, em relação a valores, ainda está pouco, tem que ser mais, porque a gente tem muitas necessidades de se ter. Tipo, eu me refiro como se não que fosse igual a Lei Rouanet, 50 bilhões, não, mas que fosse um valor que desse para suprir, Razoável, né? Isso, para suprir as necessidades, tanto de material de trabalho, como até para a própria sobrevivência da gente, né? Então, acho que cresceu, melhorou, né? E eu tenho certeza que ainda vai melhorar mais, né? Legal, eu tô olhando para ele, eu tô me identificando com ele, porque eu tô falando e eu olhando para mim e dizendo, quando eu danço gafieira, que eu fico que nem tu, mas só... Mas, Jantes, é interessante porque ele também participou de novela. Participou de novela, não foi, Marmito? Foi. Inclusive, eu e o Silvio Neves. Né? Peraí, só um minutinho antes de entrar no assunto na novela, só para não perder o fio aqui, a gente volta para novela. O que eu estava querendo, o senhor falou aqui da sua trajetória, mas o senhor, como o senhor está há muito tempo já no humor, o senhor pegou essa transição da galera que fazia esse humor de cara limpa, tinha uma pegada mais diferente, que não era escrachada em questão de palavrões, como o senhor disse, tem os personagens, e hoje em dia a gente tem o stand-up comedy, e a gente tem muito humorista que ele estoura na internet, e da internet ele começa a fazer shows. Tem até influência aí que nem sequer deu certo fazendo show.
alguns estão sendo contratados. Então, assim, como é que o senhor vê essa transição? Até que ponto, assim, o senhor acha que agrega, que é interessante, depende? Enfim, o que é que o senhor acha dessa transição? Na verdade, eu sou um crítico a respeito, gostei até desse ponto que você pegou agora. Assim, ó, eu acho que o artista, ele já nasce pronto. Ele não vai aprender. Então, o que se vê hoje em dia muito na internet são pessoas que me perdoem e que ficam chateadas e que me critiquem, que não tem um pingo de talento, então faz uma besteira ali, aí viraliza, que eu não sei o que está acontecendo com a cabeça das pessoas, que viraliza, aí já acha que está pronto para o palco e não está. Um dos caras bichão, né, rico, está bilionário, né, influência aí, eu não sei nem o que é que eu digo que ele é, né, que eu vou dizer o nome dele, que é o Carlinhos Maia, aquele tal de Carlinhos Maia. Cara, em Maranguape ele foi, macho, ele não fez 3 minutos. Ele subiu no palco, os caras contrataram ele com um cachêzão lá em cima, o cara não teve nem 5 minutos para apresentar para o público. Quem salvou ele foi o Tiro Lipa, né? E eu me lembro muito bem. Então isso me deixou uma mágoa muito grande em pessoas que têm um talento grande e não é aproveitado. Eu na realidade, as pessoas até, mas eu sou um cara preguiçoso, sou muito preguiçoso. Porque na época em que o boom começou a surgir, o boom da turma gravar conteúdos e tal, e eu nunca me interessei. Então tanto que eu nem ligo muito, não. E assim, eu vou até repetir aqui, eu vi essa semana uma frase daquela cantora de forró Valquíria Santos, e tá, é emoção de eu estar aqui perto dele, que é meu fã. A Valquíria Santos, que é a cantora do Magnífico, né? Cara, ela disse uma coisa que eu fiquei fascinado, e aonde eu estiver, que eu for dar entrevista, eu vou usar essa frase dela no seguinte: tem muitos que zombam até da gente. Os caras, eu tenho 1 milhão de seguidor, ele é veterano, está com mais de 30 anos de carreira, e eu não tenho 10 mil seguidores. Os meus seguidores são pessoas vivas, que realmente querem me seguir. Eu não vou comprar seguidor tá entendendo? Não vou. Porque eu acho assim um absurdo. O cara tem 10 mil aqui, aí quando dá uma semana já tem 50 mil. Como? Se faz do que eu pelejo para me chegar a 10 mil seguidores. Eu estou bem pertinho, falta 9.999. Tá entendendo? Aí ela diz o seguinte: o que é que ela diz? Ela diz: eu nunca fui estourada, nunca estourei. Também nunca tive no top 200, top 50, mas eu tenho uma história. E essa história tem que ser respeitada. E é isso aí. Eu nunca fui estourado, mas eu tenho uma história. E essa história tem que ser respeitada, né? E é interessante que se diga que essa galera que tem história como você, eu presencio isso, eu só tenho de humor, profissionalmente falando, só tenho uns 13 anos. 13 anos, mas brincando, não sei o quê. Desde criança eu fiz isso. Eu nunca imaginava ser humorista. E hoje, numa certa maturidade, já tô adolescente no humor, vamos dizer assim, eu vejo uma galera bem mais velha que merece respeito, como você, porque não é à toa que a gente lhe convidou aqui. Tanto é que já veio gente boa aqui, como já veio o Roberto Riso, que tem uma história também, já veio, quem mais? O seu Sérgio, que também vem lutando há muito tempo, e o Biano Souza, que é do Rio de Janeiro, que desde criança faz humor e profissionalmente está há alguns anos até aqui. E se vocês não fizerem o que vocês fazem, que é se juntar e lutar pela causa, eu acredito que nem as próximas gerações vão ser atingidas, e vocês fazem isso, né? Os mais antigos, né? Verdade, verdade. E quando o senhor faz essa crítica, de certa forma, aos influencers que estão se colocando nessa posição de humorista, me parece, e aí eu posso estar enganado, eu não sou humorista, né? O contato que eu tenho tido é mais recente por causa do David, é que o humorista ele constrói uma obra, né? Então, assim, ele constrói os personagens, ele tem um show, né? No caso, ele faz um texto, ele tem um roteiro. E essa galera que simplesmente viraliza e depois as pessoas chamam de humorista, é uma galera que tem um conteúdo pautado na lógica das redes. Você viralizou uma vez, semana que vem ninguém nem lembra mais. Só que, às vezes, essa pessoa, ela não tem a qualidade que o humorista tem da construção da obra. Isso. Assim, ó, claro, eu não tô nada contra, não. Mas assim, o cara chega, mas eu tô com dor de barriga, eu quero fazer cocô aqui. Ó, o que tem de engraçado nisso, mano? E é só isso. Tinha um outro que era, eu não sei o que, eu meto a pedra, eu fugi. Ó,
Mas são coisas que, pelo amor de Deus, aí tu vai ver lá, o cara tem 100 e tantos mil seguidores. Mas aquilo ali, eu fico, meu Deus do céu, mas o que é que tem a ver, meu Deus? Ah, tá entendendo? A qualidade, uma vez eu perguntei pro João Cláudio Moreno o que é que ele achava do humor hoje, né? Aí ele disse, eu não considero nem humor. Uma galera que faz esse tipo de piada, de brincadeira, que não é engraçado, que não é piada, mas viraliza. E tem gente que compra. Gente, compra. Tem gente que compra número de seguidores, tem gente que compra, enfim. Mas é isso. Mas, e voltando para a questão da luta hoje, o Marmita, você faz parte desse grupo que luta, que busca a melhoria para o humor? Sim, eu com toda certeza, sabe? Eu acho assim, a partir do momento em que é algo que vai beneficiar a classe, né? Nós sabemos, não adianta a gente esconder que, infelizmente, nós temos mais, hoje nós temos, eu acredito que mais de 150, olha se não chegamos a 200 artistas, né? Mas que batalha é nem a metade, cara. Tá entendendo? E isso me deixa triste. Por quê? Porque existe a desunião. Mas eu sempre que posso, claro, eu sempre estou na luta, nas batalhas, porque é uma coisa que é algo que vai beneficiar a nossa classe e que a gente necessita, né? Ainda bem que ainda tem uns caras massa, como o próprio Luciano Lopes, a Dona do Crato, como o próprio Veia Cômica, o Zebrinha, né? Que são os caras que... Super Edson, né? Super Edson. Eles pensam no todo, né? Coletivo. Porque tem uns cabaclos lá que só pensam neles, né? Tá entendendo? Então, assim, um recebeu... Porque, cara, a gente tem que pensar do coletivo. Se eu ganhar um projeto aqui de 1 milhão, cara, 1 milhão dá pra mim beneficiar uma porrada de gente, tá entendendo? Mas não, os caras querem só pra si. E isso é foda, né? Complicado. Inclusive, eu acho que a história da vaidade, ela peca muito em pessoas que não têm maturidade e que querem fazer sucesso de qualquer jeito, né? Quando se olha para os mais antigos, mais velhos, é que nem música, mano. O riso e a música não envelhecem. O dono da obra pode envelhecer, mas a obra não envelhece. Então, quando o pessoal que tá chegando, inclusive eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, que eu não tenho problema em dizer, mano, vocês estão fazendo falta nas reuniões, vocês estão fazendo falta na luta pela causa. Porque depois que o negócio for bom, aprovado, vocês vão gostar de ser contemplados. Eu falo para eles. Tem cabo, macho, que enquanto a coisa está engatinhando, ele está nem... Mas quando o negócio dá certo, aí ele está lá. Ele só vai tá entendendo? Tem alguns colegas meus que eu até questiono, cara, por favor. A gente teve agora o edital, né, Secult. da Secult, e em que houve uma pequena minoria que foi beneficiada, né? E assim, muitos deles, um colega meu não foi, ia ter um evento e tal, aí os caras vão, cara, não sei o que, não sei o que. Não, você não vai, porque mas se fosse para receber algo, tu era o primeiro a estar lá. Então, esse tipo de pessoa é osso, tá entendendo? É por isso que, às vezes, o pessoal critica que a gente não tem representatividade, por conta de que muito da galera só quer ir quando tiver algo em troca, né? Verdade. Agora, Marmita, me diz uma coisa, e a história da novela, mano? Qual foi o ano que você qual foi a novela que você participou? Eu não sou muito bom de data não, mas eu acho que foi em 2019 ou foi em 2018, a Velho Chico, né? LX. Então, assim, ó, fazendo um retrospecto bem rapidinho, e eu chego já lá na novela, um dos caras também maravilhosos que abriu muitas portas e detalhe, para engrandecer o humor do Ceará, foi o Tom Cavalcante. Sim. Naquela primeira época que ele estava na Record, em que ele criou o Festival de Piadas, que embora era muito sacrificado, porque você tinha que bancar suas passagens, né, e as passagens não são baratas de avião, mas a galera, olha, olha assim, não foi todo mundo da época, né, que estava em atividade, participou. Então, daí cresceu muito o movimento do humor do Ceará nessa época que o Tom pegou e abriu as portas do programa dele para essa competição. Eu participei, inclusive era pinteiro, eu fiquei numa repescagem. Eu não fui porque não arrumei a passagem de avião para mim, né? Porque eu já tinha conseguido da primeira vez. Então, daí,
abriram-se muitas portas para a gente participar de programas nacional. Eu ganhei o festival da Ana Hickman, da Record. Aí, quando eu ganhei da Ana Hickman, aí foi a época em que eu recebi o convite para fazer a novela. Fazer a novela. Uma participação, né? A turma até sacaneia, né? A turma disse que a minha cena não dá não daqueles que é bem ligeirinho. Uma Cibazol, uma Cibalena? Não, vocês são mais memes, não, mas como é? Não é. Dá um tic-tac. Não dá. Aí eu até me chateei, coloquei uma vez no Facebook, aí a Carla Karenina, a Meirinha, me repreendeu. Só, olha, não faça isso não, porque você estava no horário nobre, você não foi fazer figuração, você teve fala numa novela de horário nobre, se orgulha, isso é verdade. A turma sacaninha que eu fui amassar papel na novela, né? Que é a cena em que o cara, o protagonista, que amassou papel, aí dizia que era eu, né? Então dali, é tanto que tem aquele ditado que você nunca desiste dos seus sonhos. E é sério. Cara, quando você menos espera, do nada, no dia que eles ligaram da Globo para me convidar para participar, eu nem atendi, não, porque 011, 021 é cobrança. Eu vou atender, não, isso é cobrança. Atender é porra. E eles insistiram 5 vezes. Aí na quinta eu vou atender, aí foi que eu atendi. Aí o cara, ó, que é da Rede Globo, eu comecei a rir, ó. Aí o cara, o senhor tá pensando que é trote? Eu com toda certeza que o diabo é que a Rede Globo vai querer comigo, mas mas não é sério, a gente vai ter a novela assim, e a gente tava precisando, e a gente queria convidar o senhor para fazer um vereador. O senhor aceita? Aí, ora, você quer putaria na hora, rapaz. Aí a ficha veio cair quando eles mandaram um e-mail, né? Já com a data da gravação e o texto e as passagens. Aí eu, caralho, meu irmão, cara, fiquei uma felicidade tão grande, porque o meu sonho era conhecer lá o Projac, né? E eu vou estar lá contratado, porque você assina contrato e tudo, né? Foi só um dia, eu fui funcionário da Globo, aí contrato assinado e tudo. Eu e o Silvino Neves. Então, de lá, aí veio outros programas, né? Veio o Rodrigo Faro, o programa da Xuxa, Ana Maria Braga, aí veio o convite para mim participar do Multishow, né? Que para mim também foi uma experiência maravilhosa. Além da experiência, a gente fez muitas amizades com a turma do Brasil todo, né? Inclusive artistas de São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Bahia. A gente, ainda hoje, a gente tem um grupo do WhatsApp da turma do Multishow. E 3 colegas nossos se reuniram e me convidaram para a gente fazer um show, montar um show, nós 4. A gente montou o show, aí fomos para Recife. A intenção era fazer Recife, Fortaleza, São Paulo e Paraná. Só que lá, lá o cara não soube produzir lá em Recife, foi uma merda. Aí a gente perdeu a vontade e nem tocou mais nem no assunto. Mas assim, graças a Deus, hoje eu sou um cara muito realizado, como eu frisei, usando as palavras da Valquíria, né? A gente nunca estourou, mas assim, a gente tem uma história, né? No humor do Ceará. Verdade. E você ainda continua sonhando? Meu sonho agora ser vereador. É o terrenozinho lá em Maranguá, porque nós estamos pagando, construir e viver lá até Deus nos levar. Olha só. Mano. O humor, às vezes você pergunta, se tu pretende parar, tal. Não, cara, eu só vou parar de fazer humor no dia que a minha voz já não tiver mais força para... Porque assim, o Renato Aragão, ele era muito engraçado, novo. Depois de velho, fica velho besta. Aí não tem graça mais, aí eu paro. Chega essa hora, né? Você faz o personagem de uma senhora, né? Como é o nome dela? A Valzira. Valzira. Se baseou em alguém? A Alzira é minha tia, uma tia minha que... A minha tia é doida para morrer. Um morreu com 96 anos, outro com 98. A mamãe tá com 88. A mãe fez agora. Disse, mãe, não se preocupe não, porque só sai papocada só depois dos 90. Aí é ela, a Alzira, né? Eu tenho a ventona, eu não tenho pescoço, tenho a ventona, né?
A minha mulher, a gente conversando, ela disse, se a pessoa se fosse careca, isso também era covardia. Acabou nascer sem pescoço, com a venta grande, careca. Era covardia, eu né? tava só observando, já que ele tocou no assunto, eu digo que você era palhaço. O nariz cabia. Não cabia não, eu pintava vermelho para não fazer nem falta. Aliás, ainda hoje eu faço aquilo lá em alguns eventos, né, corporativos e tal, que a galera quer, eu faço palhaço também. Eu me pinto, né? Mas é muita covardia o cabo nascer sem pescoço, com essa minha venta é da minha mãe, a chapuletada da vida da mamãe. Macho, aí quando eu me vi de Alzira, a minha irmã, o sapato tá a cara da mãe. Né? E como é tem a língua aqui, ó. Como é que... A língua é da marma, né? A marma. A marma foi por acaso. O Aloysio Júnior, na época, pronto, um dos programas que projetou muito a gente foi o É de Graça. Na época, o É de Graça, eu tenho certeza que depois das Garras da Patrulha foi o programa de mais audiência de humor do Ceará. O sucesso era tanto que a gente andava nas ruas, tipo, centro, a galera parava para estar dentro, buzinava, e foi por acaso a gente, eu sempre também, eu além de humorista, sou produtor. Eu gosto de produzir, né? E eu produzi algumas casas e levei ele, né? Aí eles, cara, tu não quer participar do meu programa, não? Eu só, ora, rapaz, na hora, mal vontade, mano. Eu via lá, putaria, né? Aí era uma cena que teve um episódio que um cara, o Barra Pesado, um cara muito doido, bateu e o poste caiu por cima do carro dele. Não sei se você chegou a ver, que ele dizia assim, tu viu o poste? Eu dizia, rapaz, o poste com a mão. Eu vi isso. Muito engraçado. Aí a gente fez uma sátira em cima disso aí, aí eu fiz o viado. O nome que ele colocou foi o Aloysio. Né? Aí do nada eu comecei a botar a língua pra fora. Que a negada até criticaram, disse que era cebosa na língua pra fora. Nada a ver, só que foi uma marca. Né? Marcou o personagem, que é a Marma. Não falta quem critica. Quando a gente tava construindo aqui, era direto gente chegando e criticando, né? Ei, vocês estão lugar nesse ponto aí, não vai dar nada não, o pessoal não dura muito aí, não tem nem banheiro. Aí eu construí o banheiro, aí chegou aí, construiu o banheiro, mas ficou só um corredor. E não perguntava o que era, não, que ia ser? Perguntar, não. Hoje mesmo vieram perguntar, o que é que vai ser aí, o que é que vai ser aí? Eu disse, não, negócio aqui, eu estudo pensar curioso, é legal, é assim, né? É isso. Próximo que for gravar, já chama o Totó. Tu conhece o Totó da Zelândia? Não. É aquele rapaz ali, ele faz uns vídeos também, só que ele faz vídeos só. Ah, é? É. Quer dizer que hoje você grava também com seu filho, né? Gravo. Inclusive, a gente vai estrear agora dia 2 de junho, um programa no YouTube, né, pela Rede Multi, que é uma empresa que tem, os caras têm uma estrutura do caralho. Na realidade, esse programa a gente ia fazer na TV Metrópole. Só que hoje em dia, cara, tudo é dificuldade. Os caras cobraram um absurdo pra gente fazer o programa, né? A gente até ia fazer, tá? Era outro formato, a gente chegou a gravar, né? O formato ia ser uma pensão, uma pousada, e a dona Alzíria ia ser a dona da pensão e tal. E estava muito legal o projeto, né? Que era eu, a Mastrogilda, mais 2 amigos da Mastrogilda, meu filho. Só que não... Como os caras cobraram muito alto o valor para a gente pagar, aí a gente não fez assim, o cara não dava estrutura nenhuma, tu tinha que pagar. Eles cobrou até barato para mim, porque eu tenho uma amizade com o pessoal lá, eles me cobraram na época R$3.000, mas assim, tu trazia o programa já pronto, eles só iam colocar para rodar. Ele não dava um câmera para gravar com a gente, ele não dava nada. Aí eu fui participar de um programa do Paulo Roberto, não sei se você conhece, Paulo Roberto. Você é matéria-prima, né? Gente boa demais. Aí me convidou e tal, e por coincidência, eu estava lá no camarim, aí chega um amigo meu que é radialista, que ele fez até o curso comigo de radialista, aí a gente conversando e tal, aí eu falei do projeto, aí o cara perto da gente só ouvindo. Aí o cara viu, rapaz, tu não quer... Aí falou do projeto dele, eu até não dei nem muita moral, porque eu não conhecia e tal. Aí ele me convidou para participar do programa que ele tem, né? Para me dar entrevista. Eu participo de tudo. Quem me chamar, eu vou, eu gosto. Pode ser rádio comunitário, não importa. Porque assim, a gente tem que estar divulgando o nome da gente, né? Então, se eu não puder mesmo, se eu tiver algum compromisso, mas eu não estando, eu vou na hora. Aí fui e vi a estrutura do cara, aí ele convidou, cara, tu não quer vir fazer esse programa aqui, não?
Aí eu, quais as condições? Ele, não, venha. A gente lhe dá tudo, dá o cenário, dá tudo, edição, já entrega tudo. Tu é doido, bicho. Aí eu peguei na hora, né? Quer dizer, não vai ter curso nenhum. Só que aí esse projeto eu não chamei a Master nem os amigos dele. Porque assim, o formato olha, você trabalhar com o ser humano é complicado. Você tem uma ideia, você tem uma cabeça, tem um outro totalmente diferente. E o formato que eu queria implantar era justamente aquele formato que, assim, cara, hoje em dia o que chama a atenção é a gaiatice, é o lance do improviso, é você. Como é que se diz? Não é plagiar, não, é fazer uma sátira. Né? Na época, estava no Big Brother ainda, Big Brother e tal. Então, cara, esse Big Brother ele era muito caricato, era muito massa. Ia ficar muito engraçado, porque tinha umas duas senhoras lá, né? Que não pode chamar de véi, senão dá processo também, chamar de véi. Aí, aí a gente ia satirizar, aí foram contra. Aí eu vi, ixi, meu irmão, tu não vai dar certo, não. Aí também deixei em off, ninguém se manifestou mais, aí quando surgiu o convite, eu peguei e fiz. Chamei o meu filho, né? Meu filho, ele é um cara bom pra caralho, não é porque é meu filho, mas para ele se aperfeiçoar, ele fez uma oficina de teatro com o Carri Costa, e eu vi, cara, inclusive, eles vão estar em cartaz dia 14 de junho agora, no Teatro José de Alencar, com o espetáculo da peça que ele encerrou o curso, um espetáculo, cara, fora de série, Balengo Tengo o nome, muito massa mesmo. E eu vi que o menino ficou, sabe? Aí eu disse, não, aí eu convidei ele e mais um que era da turma do Ed, eu chamei pra gente montar. E vai ser estilo de graça, só que assim, vai ter os quadros e tal, e uma coisa que rende muito é você ir pra rua, entrevistar o povo, brincar com o povo na rua, né? Claro, não querendo constranger ninguém e tal. Então, o foco do programa é esse, o programa vai ter os quadros dentro, né? Inclusive um deles é um programa policial, a gente vai satirizar um programa policial, que é o Baculejo, o nome do programa, o Baculejo. E meu filho e outro rapaz faz dois malandros, né, que é estilo Tizil, que sempre se dá mal, tá entendendo? Só que não é copiando o Tizil. Não é copiando, Né, não, não é né? copiando, é só aperfeiçoando. Aí, e a Marma, né? A Marma e a vó Alzira, e vai sempre aprontar barraco e tal, confusão com o vizinho. E a rua, né? A gente vai para a rua, a gente sempre vai colocar um tema e perguntar o que as pessoas acham daquilo, né? Que as pessoas do sertão, eu quero gravar mais em Calcaia, principalmente aos sábados, onde o pessoal do sertão vem comprar, traz seus produtos para vender. Então, são muito inocentes, cara. E você bola de rir com as respostas que eles dão, né? Por exemplo, a gente vai perguntar: o que é que você faria se você descobrisse que seu filho é metrosexual? Macho, aí ele tá queimado no meio dos infernos. Ele lá em casa ele não entra. Ele não sabe nem o, né? Não sabe nem o que é, e Então, é muito bom, é é muito bom. bom, rende É pra muito bom. caramba, tá entendendo? E por aí vai. Legal, e eu desejo muito sucesso nesse programa aí, né? E é interessante a gente estar nesse papo aqui, porque o Jantes tem falado muito em outras conversas, que muita gente que ele só via pela televisão, né, Jantes? Hoje vê pessoalmente. E como tem riqueza o Cearense, né? Como o Cearense tem diversidade, né? Inclusive, eu acho que quando ele falava sobre ter melhorado, né, para os humoristas, E mais só licença, uma lapadinha disso. quando ele falava sobre ter melhorado para os humoristas, eu, na realidade, acredito que, obviamente, tem muito que melhorar ainda para a arte, para a cultura de maneira geral, mas, assim, eu não sei a realidade de Calcaia, né, mas em Fortaleza tem uma coisa muito interessante que eu tenho observado na nossa política, que é a seguinte: quando chega em período eleitoral, os políticos eles precisam responder para as pessoas quais são suas propostas para a cultura, né? E às vezes parece que é uma coisa comum, porque a gente está acostumado, a gente já está aqui. Só que eu converso com pessoas de outras capitais aqui do norte, inclusive, próximo da gente, que elas ficam surpresas, como aqui em Fortaleza é rico de eventos financiados pelo município ou pelo estado que envolve cultura, né? Então, assim, nós temos vários lugares interessantes. E aí, o que eu queria saber exatamente é o seguinte: beleza, isso de fato acontece, mas quais são as formas que o senhor, inclusive, né, estava relatando que
trabalhou também muito com a política lá. Como são as formas quais são as formas de organização que o senhor acha interessante para cobrar das autoridades públicas, assim, as suas demandas da categoria? Na realidade, ele não fala em cultura, o negócio dele é educação, saúde e tal. Mas, cara, a educação é uma prioridade, a saúde é outra prioridade que não tem, é indiscutível. Indiscutível. Mas assim, cara, infelizmente a cultura ela é esquecida, principalmente por esses caras, meu irmão. Tá entendendo? Eu até teve o dia do humorista e a Câmara Municipal de Calcaia fez uma homenagem lá aos humoristas de Calcaia. Eu nunca participei porque eu não via futuro, mas esse ano eu fui, eu resolvi ir. E por coincidência, eu olhando o Instagram, aquele ator Antônio Graça, Antônio Graça, ele falou uma coisa, sabe, em que a verba, o governo ele tem uma verba destinada para a cultura. E a cultura não tem nada a ver com saúde, com educação, tá entendendo? Então, o que eu vejo é justamente isso. Não existe uma preocupação com a classe artística. É como se a gente fosse... eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele chama a gente de malandro, né? Cara, a arte ela é muito importante. O riso, principalmente o riso ele é terapêutico. O riso, ele é capaz de curar, tu tá entendendo? Muitas das vezes, nessa pandemia agora, foi um grande trunfo para a gente, aonde na pandemia, muitos de nós fizemos várias lives, porque ninguém podia sair de casa. Então aquilo ali tirava um pouco da cabeça das pessoas o motivo da doença, que foi a gente ficou abalado, cara. A gente ficou em casa preso. Na época eu tava solteiro e morava sozinho e passei um mês dentro do apartamento sozinho, sem sair, com medo. Então o que fazia com que, tá entendendo? Tanto a gente, pronto, eu não sei quem foi o colega nosso que falou, e realmente foi justamente o que salvou foi a cultura. Os cantores fazendo as lives deles, né? Nós, os humoristas, né? Então, cara, eles deviam ter um olhar melhor para a cultura, para a classe artística. E não tem. Pode olhar, é raro um candidato chegar numa campanha política e levantar a bandeira da cultura. Porque ele acha que o foco é programas sociais, né? Educação e saúde. A educação, com toda certeza, a gente não é imbecil. Eu já estou aqui feito um professor, que se a educação, né? A pessoa que não tem educação, ela é cega. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever, ela é cega, cara. Tu tá entendendo? Então, não tem nem o que se discutir. A prova é tanto que eu defendo que uma das classes que era para ser mais bem remunerada era o professor, que é ele que forma. Ele que forma o médico, ele que forma o policial, né? O advogado. Tu tá entendendo? E, no entanto, não é valorizado, né? É uma miséria. Está aqui o professor que mas, infelizmente, o senhor também entende que existe uma parte da população que, embora consuma cultura, porque todos nós consumimos de alguma forma, tem uma repulsa grande a investimento público na arte, né? Isso. E isso é um problema também, que é um problema já cultural nosso, né? Porque, por exemplo, esses dias eu estava fuçando na internet, olhando os incentivos fiscais que o Estado norte-americano dá para Hollywood, né? Hollywood, todo mundo, né? Americano e tal. Aí, eles ganharam incentivos fiscais mais de 200 bilhões, ou mais de 200 milhões de dólares, que convertendo por real dá em torno de R$1 trilhão. Eu acho interessante. Aí tem brasileiro, é porque o cinema dos Estados Unidos é o melhor, isso, aquilo, não sei o quê. E aqui, ele reclama dos incentivos fiscais, que não deve ter para a arte, né? Então, assim, existe também uma parcela da população e que, de certa forma, acua, né, parte das lideranças, né? Verdade, você foi feliz aí do seu comentário. Assim, coisas que a gente não dá para entender, né, cara? Sabe? Arte, eu amo a arte. Cara, eu amo o pintor, eu gosto da dança, embora eu não sei dançar, mas eu acho massa a dança. Tá entendendo? O músico. Eu amo a música, sabe? Eu era moleque, eu fugia de casa para me ver as bandas tocando lá na Barra do Ceará, no SESI da Barra. Tinha umas festas lá, né, antigamente, tinha umas festas boas, em 82, 80.
Eu ia para me ver os caras tocando, eu achava muito massa, tá entendendo? O que falta, infelizmente, em muitos políticos, é a sensibilidade da cultura, da arte, né? A admiração pela arte, que para mim é fascinante. E é Eu amo. importante também que seja dos dois lados, né? Porque a gente quer que o poder público dê mais respaldo para os artistas e tire esse karma, né? Que artista é vagabundo, né? Isso. Que não quer trabalhar, que é malandro e tal. E que também que os artistas estejam preparados. Eu nunca me esqueço, uma vez o John falou uma coisa que diz, ó, o humorista, principalmente, a gente fala com o humorista porque a gente é humorista, né? O humorista, ele precisa estar... por exemplo, o David, ele até me deu um exemplo, meu exemplo. Deixa tu ter que andar sempre com as tuas músicas da dancinha salvas no pendrive, ou então salva na nuvem, ou salva no CD, seja o que for. Você tem que ter guardado no seu celular para quando chegar no canto e disser assim, ó, você podia dar uma palhinha pra gente aí? Posso. Ó, podia gravar aqui com a gente? Posso. Então você tá preparado. E eu acho que, no geral, o artista tem que se preparar, né? Agora, eu me lembrei do Tom Leite. Tom Leite é um humorista. Ele anda 24 horas preparado. Ele sabe, tem uma moto lá e bota o pandeiro dele. Então, onde ele foi, ele já puxa lá uma blusa. E é isso. E realmente ele tem razão, né? Ele vai pro banheiro e diz, eu vou pro banheiro, você quer alguma coisa de lá, né? É uma É assim. figura, viu? O nosso papo tá muito bacana, né? Tá muito interessante. A gente quer agradecer demais. Até terminou. Não, não terminou não, mas a gente pode... A gente... Pode estar agradecendo, né? A gente está muito feliz mesmo de ter você aqui com a gente. Não, eu me sinto lisonjeado, né? Porque, assim, um convite é muito bacana. E o respeito, né? Pela gente. Eu fico muito feliz, sabe? Porque, assim, é uma forma das pessoas até que estão em casa, né? Você que está em casa assistindo a gente, conhecer um pouco mais de cada um de nós, né? De cada artista. Aqui você está só humorista, não, tá? Não, a gente já tem É agendado eclético, né? com vários cantores Certo, legal. do meio do forró e a gente vai... É gente que tem peso cultural, né? A gente quer trazer Bacana. aqui. E é bacana, porque aqui é mais um canal que a gente, né? Se você não segue, siga. Eu não sei se eu já estou seguindo. Acho que não sei. Agora o Diogo Queiroz, rapaz, tô gostando da audiência de vocês. É sério, já assistiu algum? Não, ainda não. É. A vida é, né? Eu acho que é também uma forma de a gente se apresentar para o público, não só do Ceará, mas também de fora, que aqui no Ceará a gente tem uma riqueza cultural também, né? Então, assim, Muito existe forte, né? a nossa riqueza e também que, por exemplo, um podcast, ele não é também uma coisa do eixo sul-sudeste, muito menos uma coisa só dos Estados Unidos, né? Porque tem muito essa ideia que eu acho péssima de tudo querer comparar com lá, de achar que tudo é melhor porque é o complexo de vira-lata que o grande Nelson Rodrigues falava tanto, né? De que tudo que é fora é melhor. E aí é uma forma da gente... Então, assim, quando a gente traz também pessoas como o senhor que já está na luta há bastante tempo, é uma forma de mostrar também, olha, existe uma longa caminhada, existe gente que batalha há muito tempo, existem pessoas que reivindicam há muito tempo e trabalhando também, né? Não só reivindicando. Isso, e no mesmo caminho, assim, né? Que surjam mais pessoas. Uma falta que eu sempre falo é dos festivais. Os festivais de humor que tinha antigamente, porque assim, na época que a gente surgiu, na época que a Luísa Júnior surgiu, a Arana de Camurupim, Luana do Crato e tal, nós surgimos numa época em que, acho que por ano, tinha 2 a 3 festivais de humor. Então, era aí que tinha que ter mais festivais. Vai ter um agora, né? Da Luana do Crato. Da Luana. Eu acho muito bacana. Só que eu acho mais bacana ainda se ele não colocasse, porque infelizmente tem colega da gente, sabe, que quer ir, o cara já consagrado, já está aí na estrada. Ele tem que dar a oportunidade para que as pessoas estão começando, né? Que é para justamente o pessoal conhecer e o cara ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? E é muito bacana, cara, porque o festival o movimento do humor cresceu, a da Bastão Pitaco, Escolástica, na época em que justamente tinha os festivais de humor. E era muito legal, cara. Aí foi, não sei, por cargas d'água aconteceu, não se via mais festival. O último festival de humor que tinha era lá em Maranguape, que a prefeitura fazia, e até esse acabou, né? Então eu queria até aproveitar a oportunidade de parabenizar o Luciano Lopes
esse festival que ele está fazendo. Tomara que ele coloque, que ele dê prioridade para as pessoas que estão começando, né? E que realmente queiram, né? Porque tem eu falei do Tom Leite, não pode ir um festival que ele quer participar, né? Então deixe a galera, né? A galera mais nova, a galera que está, né, na estrada aí, poder mostrar o trabalho, né? Que é importante. Verdade. E o pessoal que tá chegando, para que ele também tenha história como vocês têm, né? Exatamente. Para ter, como é que se diz? Para fazer, né? Para ter um currículo, né? Né? Cara, participei do festival tal. Vale lembrar, inclusive o meu menino, ele vai participar desse festival, eu até inscrevi ele. Tomara que ele ganhe. Não, mas eu assim, olha, você vai para adquirir experiência. Porque a gente participou de uns 20 festivais. Todo festival que a gente ia, papocava da primeira. Quando a gente via o Aloysio Júnior lá, vixe, Mário, pronto, aqui não vai dar para nós não. Só que a gente nunca desistiu, né? Então, o meu primeiro festival que eu ganhei foi lá em Maranguape, em 2009. Essa data eu guardo porque foi marcante na minha carreira. Eu nunca tinha ganhado um festival. Aí lá eu ganhei o primeiro lugar. Inclusive, os caras queriam até mafiar, né? Porque tinha um cara lá de Maranguape, né? E aí ficou na final esse cara de Maranguape e o John Queiroz. Aí os caras queriam manipular o resultado. Colocar eu para segundo e o cara pro primeiro. Uhum. A minha sorte é que tinha um cabo lá no júri, que era conhecido da gente. Aí disse, não, negativo, o cara ganhou, mano. Isso aí é covardia, não. Se fizer isso, eu vou abrir o bocão. Aí foi que eles, né, não fizeram. Então, para mim foi maravilhoso. Aí eu ganhei esse festival, ganhei um lá em Maracanãú, que foi o V que fez, e esse da Ana Hickman, que para mim também foi muito marcante. Era Olimpiadas. Lembro demais. Lembra? Assisti todos. Agora lá era filé, porque lá eles bancavam tudo, as passagens, hotel, alimentação, tudo era legal, né? E para mim foi muito massa. Eu ganhei. Aí, no último programa dela que ela saiu, né, dos domingos, ela chamou todos os vencedores que tinham ganhado, né? Inclusive o John Queiroz ganhou também, né? Aí foi o John. A gente viajou até junto, eu e o John. Aí eu dei um vacilo muito grande, que tinha dado para mim ter ido para a final e vacilei. Mas não é o caso, né? Aí eu fui, para você ver também, você nunca deve ter autoconfiança, né? Eu todo bestão, não, aí eu vou ganhar. Porque o prêmio era em dinheiro e o dinheiro eu recebia na hora. Aí eu fui liso, né? Confiando no dinheiro. E ganhou? Ganhei foi merda, eu ganhei. Perdi. Aí para voltar, Mar, para voltar tinha que jantar e eu, puta merda, e agora morro de fome. O John Queiroz inteligente, a gente no hotel, né? De manhã tomamos café para ir para o aeroporto, aí o John pegou e fez um rapa. A porra de iogurte, eu com vergonha, não. O John. Dormiu no ponto, foi? Macho, aí, quando foi na hora do almoço, o John. Fez a marmita. Aí o John teve pena de mim e me dividiu comigo, né? Aí o nosso voo. Nosso voo. Era dezembro, e dezembro é lotado os voos, né? Aí o cara, só consegui um voo para vocês, porque vocês vão pegar esse avião, acho que era 2h30 da tarde, não, minto, 4 horas. Aí 4h30 tinha uma escala em Confins, lá em Belo Horizonte. Aí só ia ter outro para Fortaleza 10 horas da noite. Eu, vixe, meu irmão, e para jantar? Aí o John é malandro, John. Sei, vamos conhecer Belo Horizonte? Bora. Cara, quando a gente chega, pegamos um ônibus, né? Depois de sair do aeroporto. Aí chega na capital, aí bem grandão, um restaurante popular. Refeição a R$1. John, aí, John. Aí era dos mendigos, macho. Dos mendigos comeu. Macho, aí tu velho, bora, mas rapaz, hora. Nós todos bem arrumados, macho. Aí os mendigos todos olhando pra nós, e nós com uma pratada de aqueles bandejão, né? E stand-up comedy? O senhor faz stand-up comedy?
Eu sou personagem, assim, né? O stand-up, o show dele são histórias que aconteceram, né, verdadeiras e texto autoral. Eu não sei se ainda é assim, mas sei que era o maior polêmico no começo, né, os caras têm que ter texto autoral e tal. Aí muito deles hoje faz piada, é engraçado, né? Muito deles hoje faz piada. Colocam umas piadinhas dentro do show deles, né? Mas assim, eu não tenho nada contra. Mas assim, eu acho muito difícil o stand-up. Eu sou um cara muito besta para rir, adoro rir. Mas pro cara do stand-up me fazer rir tem que ser muito bom. Eu considero poucos. Tipo quem? Oliveirinha. Oliveirinha. O Oliveirinha é meu amigo de infância. O Oliveira, ele é sem vergonha, ele não fala que morou no Araturi. O negócio dele é Henrique Jorge. Mas a maioria das histórias dele é lá no bairro do Araturi, onde ele viveu muito tempo lá, aquele filho do ego. Ele não fala, ele só fala o Henrique Jorge. Mas o Oliveirinha, por muitas vezes eu disse, cara, tu é bom, tu era pra fazer humor, Baitinho. Porque ele tem, assim como ele lá no Araturi, tem outros caras também muito bons. E história que você bola de rir, cara. Só que não sei quem foi também que incentivou ele, né? Eu tenho até curiosidade de perguntar a ele, Oliveira, como é que foi que tu entrou? Porque eu lembro que eu te dava uns toques, né? Cara, tu era para fazer humor. Inclusive tem coisa no meu show que era dele. Nas resenhas e tal, que ele falava, né? Eu usei nos meus shows, antes dele começar. Então tem ele, tem o Cidrão, tem um tal de David. David, conhece o David? David Moraes? Cabeça. David Moraes. Eu não vi o show do David completo, mas assim, todos nós a gente tem que ter um trunfo na manga, que é a sua marca. Ele tem, né, o textozinho das danças, como que tipo de dança, então aquilo ali é dele. Então, se eu for copiar, porque tem cabo safado que copia. A coisa que é característica do cara, ele copia até a respiração do cara, ele copia, né? Que eu não acho legal, né? Mas assim, para mim são poucos, né? Do stand-up. Tem a galera boa, mas são poucos. E o seu Sérgio, o que você acha dele? Bom, o seu Sérgio é bom demais. A história dele é muito linda, a história do seu Sérgio, né? Ele é um cara, é um amigo que eu tenho, gosto demais dele. Eu aprendi uma coisa, você nunca pode subestimar ninguém. E eu era assim, eu era sem vergonha. Eu me lembro do Veia Cômica, o Veia Cômica e o João Queiroz, pronto. Eu que esse doidinho, porque assim, quando você tá lá, você quer ser o bichão, né? Que doidinho é desse que é aqui? Então, é assim com os grandão, que eu passei por isso também, tá entendendo? Os caras não dão moral, né? Aí eu subestimava. Como é que pode um cara, um doido desse aí, fazer humor, cara? Não tem graça. O cara é motorista de táxi, o John era motorista de táxi, o John, né? O V, como que do mesmo jeito. Eu vi o V, que diabo que é esse doido que é aqui, meu irmão, tal. Tu tá entendendo? Aí os caras botaram pra voar banda e tão onde estão. Então, daí eu tomei a lição. Quando eu vi o seu Sérgio, que ele começou com Vigia do Humor, Vigia e tal, aí eu disse, cara, não desista. Não desista, continue na luta, tal, não ligue para as críticas. E o seu Sérgio é um cara merecedor, por quê? Porque é um cara que ralou pra caralho, um cara sofreu, né? Sofreu, e do nada ele teve a sacada de criar o hétero, né? O seu Sérgio hétero, né? Que é um personagem que o Chicaninho fazia com muita maestria, que é o Haroldo, né? Muito bom e tal. Mas o seu Sérgio, aqui no humor, porque assim, ó, o humor do Ceará tem bêbado, né? Tem os que se transferem de mulher, que quem sabe, me lembrei agora não sei se tu conheceu o Belo Beleza. O Conheci. Belo era engraçado. Aí a Severina Guedes, que é o Glauber, ele terminava o show de mulher, aí disse, obrigado, tá, eu queria mandar aqui um abraço, agradecer a minha mulher. Aí disse assim, macho, a Severina Guedes é o quê? É uma sapatão? Realmente ele se misturou de um monte de coisa que sabe o que é, né? Sabe o que é, tá entendendo? Ô, comédia. Então, né? Aí ele teve essa sacada e que deu certo, né? E que hoje, pô, o Sérgio, hoje os caras que falavam mal dele, aí quer, sabe, bajular o cara, eu sou totalmente contra. Mas eu disse, cara, o segredo é você se reinventar e não desistir. Se você gosta daquilo que tu faz e você
tem a certeza que você faz bem, é continuar e não baixar a cabeça e meter a chibata para cima, né? Porque um dia o reconhecimento vem, né? Hoje eu fico muito feliz, cara. Ele conseguiu fazer uma estrutura de vida, né? Um cara que hoje tem um cantinho para morar decente, tem um carrinho para andar, que jamais ele imaginaria que um dia ele poderia conseguir, através do trabalho, da via artística dele. Então, isso, Deus sabe do nosso coração, né? Eu poderia ser muito demagógico aqui e tal, falando, mas na cabeça, ó, pô, com inveja, não, eu não sei o que é isso de inveja. Então, eu admiro, o cara teve os méritos dele, se esforçou e conseguiu, né? Como outros, né? Como o Titela. Titela começou, né? Personagem de mulher, virou, hoje em dia o cara tá bem pra caralho, eu admiro demais, né? Foi um cara que perseverou, que batalhou e que tem os méritos dele. Quem, eu tenho umas comigo assim, ó, eu gosto de estar perto dos grandes. Embora o retorno financeiro não seja zero, mas só em tu estar perto de um grande, a galera já vai começar a te enxergar, tá entendendo? E hoje, graças a Deus, a gente tem um nome no estado do Ceará, né, o Marmita, muita gente conhece, porque eu sempre procurei estar perto dos grandes. Embora não, como é que tu vai gravar pro cara de graça e tal? Cara, ali é um investimento para minha imagem, tá entendendo? É dali que eu posso crescer para outro canto, né? Vai que dá certo. Então eu tive a felicidade de passar um ano na Verdes Mares, com o Lailtinho, no Se Liga no Humor. Trabalhei mais de um ano com o Aloysio Júnior, é de graça. Tudo isso foi aprendizado e foi a imagem do Marmita, ela foi deixada ali para o povo, tá entendendo? A maioria dos cearense que assiste TV, que gosta do humor, enxergar e conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, né? E o que é que você deixa para os que estão começando agora, de mensagem? Das virtudes. A maior virtude do ser humano é a humildade, sabe? Nunca queira ser melhor do que ninguém, tá entendendo? Na época que o Anderson Justo começou, porque assim, o Luciano Lopes é um cara, por que eu vou falar dele? Porque ele projetou muita gente, ele ajudou muita gente com as marmotas. Ele fechava o grupo tal, aí tal. Muito bem, eu não sei, tá entendendo? Mas assim, o cara dá a oportunidade pro artista e depois lá na frente o cara sai falando mal do cara, tal, criticando. Não, você que está começando agora, você tem que ter humildade, ouvir mais e falar menos. Porque aí tu vai, com toda certeza, se projetar no cenário do humor e vai permanecer. Porque assim, quem vai dizer se tu é bom ou não é o público. Então hoje eu estou com mais de 30 anos de carreira no humor, né? Será possível que se eu fosse um cara ruim, eu estava? Eu tinha trabalhado nas maiores casas de show de humor daqui, né? Que a gente fez Lupus, Arena, e hoje estou no Piadaria. Eu me Né? assisti no Teatro Emiliano Queiroz. Gostei demais. Às quartas-feiras, no Teatro Emiliano Queiroz, né? Que tinha as quartas maravilhosas, as quartas do riso. Então, assim, cara, eu sempre gostei, e eu passo isso pro meu filho, cara, humildade. Você tem a humildade, mas tem que ser puro, de coração, não é artificial, não, porque tem gente que é artificial, né? Você você entra em qualquer lugar e você tem assento em qualquer lugar, basta que você tenha humildade e profissionalismo. Assim, ó, nós não somos, eu como produtor cultural, eu costumo dizer o seguinte: a gente não é obrigado a ir para nenhum canto. Mas a partir do momento em que eu assumi o compromisso com vocês de estar aqui hoje, cara, eu tinha que estar. Eu não dei minha palavra, tá entendendo? Então, se eu não quisesse vir, eu disse, não, cara, obrigado pelo convite e tal, inventava algum queixo, então, e era direto, não vou não, cara, eu não participo desse tipo de coisa, não. Mas você deu sua palavra, você tem que honrar. Porque, infelizmente, alguns colegas, infelizmente, é assim. O cara tu fechou um show com ele aqui, qual é o valor do cachê? 500. Aí apareceu um de 1.000, o de 500 ele não vai, te deixa na mão. Isso não é certo, cara. Eu já passei muito por isso. Eu contratar o cara, cadê, cara? Não, cara, eu tô aqui dentro do ônibus, eu tô chegando aqui do Rio Grande do Norte. E não vi, e não ia, cara. É tão fácil, cara. Não, cara, ó, não vou não. Tá entendendo? Mas não, tá entendendo? Aí me deixava na mão. O outro, uma vez, eu fechei o show com o outro,
Eu era no Cumbuco. Aí quando eu fui olhar as redes sociais do cara, o cara tava anunciando um show lá em Pacajus. Aí eu disse, ei, tu comprou um jatinho, foi? Porque pra tu chegar como é que tu vai fazer um show 10 horas da noite, lá era 8 horas, tudo bem cedo. Como é que tu vai, 8 horas, deve estar na 9h30, e tu vai estar 10 horas aqui no Cumbuco, lá em Pacajus. Tu comprou um jatinho, tá entendendo? Não sei o que, macho. Então assim, cara, profissionalismo. Humildade e profissionalismo. Pronto, marcou, tem que ir, se não quer ir, não vai, pronto. Né? A mensagem que eu tenho para deixar a galera que está começando agora. Mas o papo tá muito bom, o papo tá ótimo, mas estamos chegando aqui Finalmente. no finalmente. Queria agradecer mais uma vez, né, o senhor pela presença, pelo papo, por agregar ao espaço, né, porque todo convidado agrega, né, a verdade é que tem o espaço, tem o material, mas é o convidado que agrega valor. E quais são as considerações finais aí que o senhor... Primeiro, eu gostei de você, mas isso é cantado, não estou dando cantada. Você é um menino desenrolado. E só agradecer, né? Agradecer e desejar a vocês sucesso, que o Pode Curiar cresça cada vez mais, né? E que a galera que vocês convidarem venham, né? A gente sabe que tem muitos colegas que têm a agenda muito, né, conturbada, mas assim, fiquei muito feliz, foi uma conversa maravilhosa, bem descontraída, né, e eu quero só parabenizar mais uma vez a vocês e agradecer o convite, e sempre que vocês chamarem a gente puder, a gente está aqui com toda certeza. Show de bola, show de bola. Eu vou ali receber meu cachê. E é isso, a gente quer agradecer esse papo maravilhoso e a audiência de todo mundo, né? Antes de mais nada, gente, tu dá as considerações finais. Antes de mais nada, e mais uma vez, se inscreve no canal, clica no sininho. Na descrição tem o nosso Pix Solidário. Vamos ajudar os artistas e os comunicadores locais. E tem todas as nossas redes sociais para você seguir, curtir, comentar, compartilhar, extravasar, divulgar. E quem quiser também gravar alguma coisa aqui no nosso estúdio, entre em contato com a gente pelo Instagram, que a gente conversa, que pode ser comigo, pode ser o Janderson, o Maílson. Enfim, agradecer também ao Toinho, o Totó que está aqui, o Maílson na mesa, Janderson Ribeiro, Deus Moraes. Agradecer a todos que estão com a gente, estamos reunidos. Valeu, Marmita, obrigado. Então, cuida, vem com a gente no Pode Curiar.